No vídeo de hoje falaremos sobre WEG, essa empresa brasileira que possui fábricas em vários países e atua em alguns ramos de fornecimento de equipamentos industriais. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Começando pela história da empresa, em 1961, os três fundadores, Voigt, João da Silva e Werninghaus, fundaram a empresa WEG. Em 64, foi construído o primeiro parque fabril em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Em 1970, houve início das exportações para a América do Sul e Central. Em 71, as ações da WEG começam a ser negociadas na Bolsa de Valores. Em 76, ocorre a abertura de um escritório na Alemanha. Em 91, é inaugurada uma filial nos Estados Unidos, 96, uma filial na Inglaterra. Em 98, seguindo essa expansão, são inauguradas filiais na França, Espanha e Suécia. No ano 2000, ocorre a aquisição das primeiras fábricas no exterior, uma na Argentina e outra no México. Em 2005, é inaugurada uma fábrica na China. Em 2011, inicia a produção de aerogeradores. Começando pela estrutura da empresa, para entender um pouco a forma como é o pensamento da gestão da empresa, esses são os principais pontos, segundo a empresa, que justificam o seu crescimento: verticalização, flexibilidade financeira e diversificação. Em termos de estrutura verticalizada, temos unidades de fabricação, unidades de montagem e toda uma linha de produtos disponíveis para os clientes. É tudo modular, enviando material intermediário para as unidades de montagem da empresa. Falando um pouco agora do mercado, o mercado externo corresponde para 56% da receita da empresa, destacando principalmente aí equipamentos industriais eletroeletrônicos, que é o responsável por mais de metade dessa receita da empresa, tanto no mercado nacional quanto no exterior. A área de energia tem o maior mercado no Brasil, proporcionalmente, e responde por 35% da receita da empresa. Essas duas são as principais áreas é, rentáveis para a empresa WEG. A empresa ela possui fábricas em 12 países, onde a gente pode destacar Estados Unidos, Índia, China, Espanha, Portugal e África do Sul. Mas existem operações comerciais em 36 países. A América do Norte e a Europa são os principais destinos dos produtos WEG, depois do Brasil. No gráfico, a gente percebe essa evolução do mercado externo da empresa, com a produção exterior e a venda no exterior tomando corpo aí nos últimos 10 anos, pelo menos. Esse é um ponto interessante da ação, uma vez que esse tipo de empresa está reduzindo a sua exposição ao mercado nacional. Esse é um exemplo da estratégia de expansão adotada pela WEG, com a aquisição de empresas e fábricas no exterior. Essa estratégia foi possível devido a um pensamento de longo prazo de manter a saúde financeira da empresa, permitindo que essas aquisições ocorressem em um momento adequado. Algumas empresas, apesar de não ter tanta tecnologia envolvida, ajudaram a expandir o mercado, e outras aquisições tiveram o principal foco e objetivo a tecnologia que veio junto com essas empresas. A empresa possui ações negociadas na Bolsa de São Paulo e Nova York, e as três famílias fundadoras da empresa possuem participações nessa WPA, que é a dona de mais de metade das ações da WEG, além das famílias possuírem uma participação direta na empresa. Esse gráfico a gente observa ali a visão da composição acionária da empresa aí com o destaque para a família dos três fundadores da WEG.
Falando agora de alguns números-chave do segundo semestre de 2021, temos o crescimento de mais de 40% na receita líquida. O EBITDA cresceu 90% em relação ao segundo TRI de 2020. Dessa forma, o retorno sobre o capital investido cresceu mais de 10 pontos percentuais. O lucro operacional cresceu 64% em comparação ao mesmo período de 2020. A visão agora do resultado das 4 áreas de negócio da empresa nos dá uma visão um pouco mais detalhada. Equipamentos industriais, que representa, a grosso modo, metade do resultado, apresenta o maior destaque de vendas no exterior. A parte de geração, transmissão e distribuição de energia, que vem em seguida, tem melhor resultado no mercado interno. O crescimento de 59% nesta área para o mercado interno é um ponto interessante, já que o Brasil tem necessidades de diversos projetos para sua segurança energética. Percentualmente, as áreas de motores comerciais e tintas e vernizes apresentaram de longe o maior crescimento, podendo ser áreas futuras aí de maior geração de receita para a empresa. Vamos entrar agora um pouco mais no detalhe e nos comentários da VEG, já que vale a pena vermos a expectativa da empresa para cada área de negócio. No Brasil, na área de equipamentos industriais, se destacou a demanda para agronegócio, construção e mineração. Já o mercado externo, houve uma aceleração no ritmo da retomada, principalmente puxado pelas áreas de mineração, óleo e gás e saneamento, como destaque. Já a parte de energia elétrica, no Brasil, o destaque ficou pela demanda de equipamentos para energia eólica e solar. Já no exterior, a empresa segue focando na expansão de vendas, principalmente no negócio de turbinas a vapor. Na área de motores comerciais, houve destaque no Brasil para gêneros alimentícios e agronegócio. Já no mercado externo, os destaques foram as vendas para os Estados Unidos e México. E, por fim, a parte de tintas e vernizes, houve destaque na demanda brasileira pela demanda da área de óleo e gás. E no exterior, em 2020, começou a operação de uma fábrica de tintas no México, que deve garantir uma expansão de vendas lá por aquele país. Com a visão do EBITDA, conseguimos ver o efeito da maior receita operacional líquida deste ano, gerando um impacto bastante positivo no EBITDA da empresa. Em termos de investimento, mesmo com a evolução da pandemia, houve manutenção do nível de CAPEX da empresa. Interessante notar que os investimentos no exterior e no Brasil são de mesma ordem de grandeza. Em termos de perspectiva da empresa, o Covid ainda gera incertezas no mundo todo e todas as empresas trabalham com essas incertezas. Há, no entanto, um aumento já identificado nos preços de materiais que devem pressionar as margens da empresa. Por outro lado, já existem também demandas identificadas pela empresa, o que também é positivo. Por fim, comparando os resultados do primeiro semestre de 21 com o primeiro semestre de 2020, o EBITDA cresceu praticamente 80% e o lucro quase que dobrou, o que também são resultados bem positivos ali pela empresa. Falando um pouco agora sobre o histórico dela, em termos de lucro por ação, a gente tem um crescimento ao longo dos anos. Lembrando que nesse gráfico a gente observa o desdobramento que ocorreu ali em 2 anos recentes e por esse motivo apresentam essa queda aí no indicador de lucro por ação. Já a relação preço por lucro sempre foi negociada a valores elevados e atualmente está acima da média que já foi observada pela empresa. O ROI da empresa cresceu significativamente nos últimos 2 anos, saindo um pouco, estando aí ligeiramente acima, né, bem acima até da média do indicador no passado.
Em termos de dividendos, a empresa sempre apresentou um bom retorno e um certo nível de estabilidade dos dividendos ao longo dos anos, o que é um bom sinal. E realmente, com um valor mais alto de lucro por ação em 2020, o dividendo de 2021 já começou a vir num patamar bastante elevado, aí, bem mais alto que o histórico que ocorreu aí para a ação. Agora temos uma visão um pouco mais consolidada, em que a gente observa tanto o lucro líquido quanto os proventos que a empresa pagou e uma visão ali do payout. Mesmo caindo o payout no último ano, a gente observa ali que os dividendos estão num patamar um pouco mais elevado. O dividend yield tem ficado na faixa de 3%. Isso se deve principalmente aos múltiplos de preço elevado que têm sido negociados à ação. O histórico do valor patrimonial também tem apresentado crescimento ao longo dos anos. Lembrando de novo que a gente teve esses desdobramentos de ações e por esse motivo apresentam essa queda no gráfico. A relação preço por valor patrimonial, que historicamente foi negociada aí a faixa de 4 a 5, aumentou significativamente nos últimos anos, indicando aí que o preço da ação pode estar aí numa faixa um pouco mais elevada. A dívida líquida segue no campo negativo, ou seja, a empresa possui caixa maior que a sua dívida, não sendo uma preocupação para quem vai investir na empresa. As ações têm sido negociadas aí próximas a R$ 41 reais. E no gráfico a gente consegue ter uma ideia do nível de valorização que a empresa teve nos últimos anos. A visão dos analistas é de indefinição e uma projeção média de um patamar de preços praticamente igual ao atual, variação de apenas 2,7%. Calculando agora o valor intrínseco da ação, a gente tem uma ideia aí do valor que seria adequado para a negociação das ações da VEG. E a gente observa que esse valor é bem mais baixo do que o valor de negociação, indicando aí que a ação pode estar sendo negociada aí a valores bastante elevados também. Em termos de histórico de investimento, as ações da VEG, em qualquer situação, só deu alegria aos seus acionistas, inclusive com alguns números bastante impressionantes para quem segurou a ação ali no longo prazo. E por fim, vamos falar agora dos pontos positivos e negativos da negociação da ação da VEG. Ponto positivo: é uma empresa de porte com fabricação e vendas no exterior. A política de aquisições é interessante para o crescimento da empresa, tanto do ponto de vista do foco em mercado quanto no foco em tecnologia. E a gente tem crescimento de lucro e valor patrimonial ao longo dos últimos anos e um histórico de ganho bastante impressionante. Do lado negativo, os custos devem pressionar a margem da empresa, pelo menos em um futuro próximo, enquanto tivermos esses indicadores de inflação um pouco mais elevados. E as relações de preços são muito elevadas. Quando a gente olha dividend yield, preço por valor patrimonial, preço por lucro e valor intrínseco, a gente observa que, de fato, o preço de negociação da ação está acima aí de qualquer métrica dessa. E a projeção dos analistas aponta aí um certo nível de estabilidade do preço da ação da VEG. Se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever em nosso canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação você gostaria de ver em um próximo vídeo.